Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a tua vida. Obrigado, irmãos, por estar aqui no meu canal, assistindo esta palavra, orando comigo meia-noite, orando comigo às 18 horas. Obrigado a todos vocês por estar compartilhando os nossos vídeos. Meus amados, para você que está chegando agora, não me conhece, eu sou o pastor Wellington. Sejam todos bem-vindos. E vamos aí, irmão, para a palavra do dia. Qual é a palavra do dia? A palavra do dia, irmãos, as parábolas. Cada dia eu estou trazendo uma parábola, um ensinamento de Jesus para a vida das pessoas, a sua vida. Meus amados irmãos, Jesus falava por parábola, porque o reino de Deus é algo espiritual e nem todo mundo consegue assimilar. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se discernem de forma espiritual e o homem comum não consegue entender com precisão. Por isso, para trazer esses ensinamentos sobre o reino de Deus e para que tivesse êxito, para que o povo pudesse entender, ele fez essas ilustrações, fez essas comparações. E uma dessas parábolas está em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14, que fala sobre as parábolas das bodas. Meus amados, a palavra do Senhor diz que um certo homem, um homem muito rico, ele tinha vários empregados e ele, um certo dia, resolveu fazer uma festa de casamento para o seu filho. E ele matou o bezerro, matou animais, preparou tudo do bom e do melhor. E já tinha convidado de antemão os seus servos para que participasse, para que prestigiasse o seu filho nessa boda. Convidou todo mundo. Depois que tudo estava prontinho, bonitinho ali, a comida maravilhosamente preparado, tudo gostoso ali, ele mandou os seus empregados chamarem aqueles convidados e avisou: olha, o patrão mandou chamar. Tá tudo prontinho, o boi tá morto, tá tudo direitinho. Só que as pessoas começaram a se recusar, a negar ir à festa, pela qual já tinha sido convidado com antecedência. Uns saíram, foi para o campo, outros foram para os seus negócios, ninguém estava nem aí para a festa do homem. E sabe o que aconteceu? E alguns dos empregados que foi levar o recado acabou sendo humilhado, bateram na pessoa. E aquele homem ficou indignado e depois mandou incendiar a casa, destruiu e acabou com tudo aquele rei. Meus amados, o que tem a ver isso com as nossas vidas espirituais? Tem a ver o seguinte, que Jesus, ele veio ao mundo, mas, irmãos, ele preparou lugares, moradas, lá no céu. Ele preparou uma boda que vai acontecer no último dia, quando nós chegarmos no céu. A palavra do Senhor diz que vai haver as bodas do Cordeiro. Vai ser uma grande festa de recepção para os salvos, para aqueles que foram convidados através da palavra de Deus e aceitaram o convite do Senhor. Olha só, entenda bem, irmãos, o convite que Jesus fez para as bodas lá no céu, ele convidou todo mundo. Jesus não convidou um grupo restrito, um grupinho. Deus convidou todo mundo. O convite é franqueado para todo mundo. Aí a palavra do Senhor diz que esse homem rico, convidou todo mundo para as bodas do Cordeiro. É Deus convidando as pessoas para a festa do teu filho Jesus. Na verdade, essas bodas, esse casamento que vai acontecer no último dia é o seguinte: Jesus é chamado de noivo da igreja. E a noiva é a igreja do Senhor Jesus. Vai haver esse casamento, esse entrosamento no último dia. Então Jesus, ele fez o convite, Deus fez o convite, e muitas pessoas negaram. Na hora se prontificaram, pode deixar que eu vou. Mas na última hora aqueles homens se esquivaram. Ninguém queria saber da festa. Hoje está acontecendo isso também. Deus, ele tem feito convite para que as pessoas participem das bodas que está preparado. E muitas pessoas
tem se esquivado. O convite é feito, mas a pessoa sempre tem alguma prioridade para não participar da festa que vai acontecer. Uma delas tem os seus negócios, tem os seus compromissos seculares e nunca tem tempo. Mas vai chegar um dia, irmãos, quando a festa for acontecer, aquelas pessoas que prometeram e depois não quiseram, nesse dia não vai ter mais a oportunidade. Até muito delas vão tentar ir na festa, vão tentar, vão aceitar o convite, mas o convite já perdeu o efeito. O convite, quando Jesus voltar, já não vai ter valor nenhum esse convite. O convite eu posso simbolizar como o período da graça. O período da graça nós estamos vivendo, mas quando Jesus voltar, não, a graça não vai ter mais esse período, né? Então muitas pessoas vão querer ir para a festa, vão querer ir para o céu, aceitar Jesus, mas não vai ter solução mais, porque o tempo da graça vai ter passado. Irmãos, e quando eu falo disso, eu lembro também do tempo de Noé, quando a arca foi construída. Cada martelada de prego que dava naquela arca estava anunciando que o dilúvio viria. Mas ninguém dava credibilidade nenhuma. A Bíblia diz que muitos casavam, davam em casamento. Ninguém está nem aí com o pregoeiro da salvação que era Noé. Mas, irmão, quando o dilúvio veio, todo mundo queria entrar na arca, não pôde, porque Deus lacrou a arca por fora, e mesmo que Noé tentasse abrir, não iria conseguir, porque Deus tinha colocado as mãos e lacrado. Então, irmãos, a palavra do Senhor está falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus é assim. Deus fez o convite, há muitas pessoas estão fazendo, muitas pessoas não querem saber do convite, e naquela época, pior ainda mataram Jesus Cristo, não só Jesus, mas mataram também os servos que levou a palavra de Deus fazendo esse convite, que foram os apóstolos, que foram os profetas que levaram o convite de salvação. Quantos deles foram mortos? E quantos deles estão sendo mortos ainda nesse país que não tem intolerância religiosa? Quantas pessoas têm sido mortas? Então, irmãos, o reino dos céus é assim, mas no último dia, o Deus que é misericordioso, o Deus que é paciente, o Deus que é longânimo, naquele dia, isso aí tudo vai acabar, e Deus vai vir como Deus de justiça, e aí Deus vai julgar, irmãos, os vivos e os mortos. Todos aqueles que tiveram a oportunidade não terão mais a oportunidade. A porta da arca ou a porta da graça vai se fechar. É isso que Jesus está tentando ensinar, irmãos, para que o povo entendesse. A festa está preparada, já está tudo pronto. As pessoas precisam, os convidados precisam aceitar o convite de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, vinde, comprai e comei, sem preço, vinho e leite. Hoje é tudo de graça. Vou dizer uma coisa para vocês, se a salvação fosse pago, estaria a opção de gente tentando comprar a salvação. Mas como não custa nada, ninguém quer. Mas no final vai sair um preço muito caro para aqueles que rejeitarem Jesus como seu Salvador. Tá aí, esta é a palavra do dia. Que Deus te abençoe e que você venha estar só mastigando, essa palavra do seu dia, Que Deus te abençoe. E vou deixar esse vídeo para você e fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Amém?